O Flávio Bolsonaro bate de frente numa acusação que repetem há anos: interferência na Polícia Federal. E ele devolve com uma pergunta que muita gente evita encarar: se Bolsonaro realmente interferia, por que não teria usado isso no caso mais grave de todos, o atentado do Adélio? Só aí já começa um confronto que vale o vídeo. A jornalista vem com a cartilha completa: falas polêmicas, Moro, pandemia, vacina, cloroquina, uma tentativa clara de empilhar desgaste e enquadrar o bolsonarismo. Mas o Flávio responde ponto por ponto sem fugir. Ele defende o pai, questionando narrativas e trazendo a discussão de volta para o que interessa. E quando o assunto chega em Adélio Bispo, judiciário e o futuro político da direita, a entrevista sobe de nível, porque deixa de ser só sobre passado e vira debate sobre o que estão preparando para 2026 e 2027. E como a direita vai reagir. O senhor falava desde o início de que havia uma predisposição contra o então presidente Bolsonaro, mesmo quando ele era ainda candidato, e eu lembro, essa questão do politicamente correto era uma coisa que chamava muita atenção quando ele era apenas um político do Rio de Janeiro. Não é? Ele entrava nos programas, ele se tornou mais popular no país todo exatamente porque ele ia nessa questão do politicamente correto. Então, isso já pode ter criado uma certa animosidade com boa parte do eleitorado em relação às posturas dele, né? Algumas falas preconceituosas. Eu lembro que eu vi vários programas nesse sentido, me chamava a atenção. Né, a gente não sabia exatamente qual que era a atuação que ele tinha, ele não tinha uma atuação muito marcante. Se lembrava também, no caso do impeachment de Dilma, que ele citou Ustra naquele momento. Então, quando se associa à questão de uma tentativa de golpe, ele remeteu a esse possível questionamento na época. E depois, na indicação dos ministros, que eram bons ministros, eu tinha contato com muitos deles, a questão de Sérgio Moro. Foi uma coisa que chamou muita atenção, porque se hoje se fala que Bolsonaro foi perseguido, a Lula teve o mesmo argumento com relação à Lava Jato, com relação à estratégia de Moro, e os processos depois foram revistos. Inclusive, quando se fala dos processos atuais, vem aquele questionamento: será que mais à frente tudo isso também não vai ser revisto de alguma forma? Então, exatamente, é isso que eu colocava. E Moro, quando sai, ele sai fazendo acusações muito sérias de que houve tentativa de intervenção do presidente na Polícia Federal, né, em relação a processos em andamento. Então, ele não tomou determinadas medidas que acabaram levando a um acirramento ainda maior. É o que se fala dessa polarização que nós temos no país até hoje, por esse posicionamento que teve um reforço muito importante na pandemia, porque tudo bem, o Brasil comprou vacinas, mas comprou de uma forma atrasada. O Brasil teve a iniciativa de São Paulo antes, né, senador? A gente sabe que foi primeiro a Coronavac e teve uma CPI em que produtores do exterior, a Pfizer, por exemplo, falou que tinha oferecido várias vezes e foi acusado. Teve a história da cloroquina. Eu vou precisar de uns 15 minutos para te responder. Não, eu não quero nem retomar nesse assunto. O que eu estou querendo é colocar, assim, na linha do tempo, o que levou a essa situação de polarização, que eu acho, em particular, que é muito nociva para o país. Você ter dois extremos e os dois lados se sentirem perseguidos por uma ala ou por outra, e isso acaba emperrando, inclusive, a produtividade que você poderia ter em pautas que são relevantes para o país. Passou a pandemia, mas, por exemplo, quando houve a condenação do que seria o núcleo da trama golpista, me chamou a atenção nas redes sociais muita gente lembrando exatamente da pandemia. E não era uma posição política naquele momento, não se estava falando, que legal que o Bolsonaro entrou bem, se lembrou da pandemia. Então, eu acho que foi uma coisa que pesou muito contra ele, pode ter pesado, inclusive, nas eleições, não é? Porque foi uma vitória muito apertada e isso pode ter pesado. Então, independentemente de ações que o senhor questione em relação ao Supremo, eu acho que tem todo esse histórico, não? Pô, tem isso e tem muito mais, né? Vamos lá. Quando você fala falas preconceituosas, se você parar para ver, Denise, grande parte das vezes em que ele está falando algo que é rotulado como preconceito, ele está reagindo a alguma provocação, né? Não, mas ele fazia piadinhas também, Você é né? estuprador, chama um homem de estuprador, né? Ele pode ter dado um coice de volta, né, de uma forma errada, mas, enfim, a gente não pode tirar de contexto como as coisas acontecem. E, mais uma vez, ele era sempre uma pessoa praticamente sozinha, em que, na política, um dos maiores valores que eu acredito que o eleitor busque em algum candidato seja falar a verdade. Isso é uma coisa que ele nunca se furtou de fazer.
falar a verdade. Então, chegamos num ponto que o Brasil, lá em 2014, assim que a Dilma se elege, estava cansado de políticos que ficavam ali naquela mesmice, né, falando coisas que prometendo coisas que não cumpriria depois, sempre embalado ali por aquela espiral do silêncio da grande mídia, que você não pode falar de alguns assuntos que são tabus. Se você falar, você vai ser rapidamente excluído, né, do convívio social saudável, né? Então ele rompeu com isso. A entrevista que eu lembro que foi o grande divisor de águas, é uma que tem dezenas ou centenas de milhões de acessos, é que ele está rodeado num quebra-queixo de um monte de microfone, com ele exatamente falando de marginais. É só você não estuprar, não roubar, não matar, que você não vai para lá, porra. Pronto, acabou, tem que se fuder. Os caras passam 4 anos fudendo a gente aqui a vida inteira. Não. É aquilo, o povo se identificou. Como é que o povo, quem está nos assistindo, pô, eu não sou apenas eu que penso desse jeito. Tem um maluco ali que pensa igual a mim. E isso é a democracia, isso é a representatividade. Você não pode achar normal um ministro do Supremo tomar decisões porque ele acha que o cara é grosso, porque ele acha que o cara não tem preparo para ser presidente da República. Pô, Dilma Rousseff foi o presidente desse Brasil. Qual foi o escândalo de corrupção no governo Bolsonaro? Zero. Na pandemia, porque é que isso é uma coisa que é importante aproveitar o nosso público aqui, até para servir de recorte para munição, para eles poderem defender o Bolsonaro dessa tentativa de destruição da sua reputação em função disso. A primeira vacina foi criada no mundo, foi na Inglaterra, se não me engano, em 8 de dezembro. E aí, até foi dia 15 de janeiro, se não me engano, foi quando a Anvisa autoriza a vacina aqui no Brasil. A vacina já estava comprada. Por quem? Pelo governo Bolsonaro. No primeiro dia que se autorizou a vacina a ser aplicada no Brasil, a gente estava lá o Dória, né? Se aproveitando da vacina que o Bolsonaro comprou para se vacinar e chorar e fazer um escândalo. Uma coisa que o Bolsonaro sempre odiou fazer. Ele odeia a exploração, ainda mais no momento de pandemia, de morte, de subir no caixão dos outros para fazer palanque. Então, ele é dele. Eu falei, todo mundo orientava, presidente, vai lá, recebe lá as vacinas que estão chegando de não sei aonde, foi você, o senhor que comprou. Não quero, vai parecer que eu estou explorando, eu quero cumprir a minha obrigação. Então, isso é dele. E o eleitor se identifica com ele. Não seria palanque, não seria uma sensibilidade maior que o povo? Pois é, mas aí é da pessoa, né? Tinha gente que falaria que está fazendo palanque, está se aproveitando de uma situação no momento, né, de pandemia, sofrimento, de morte, todo mundo, né, com medo. Ele prefere que o reconhecimento venha depois, sem ele precisar ficar expressando e implorando para isso, né? Então, acho que é muito nessa linha de que ele é muito perseguido porque ele fala a verdade e eu acredito que cada vez mais o eleitor busca alguém que fala a verdade, é por isso que ele é tão querido. Eu vou ser breve aqui numa pergunta, porque nos últimos dias surgiu a informação de que médicos, peritos, profissionais vão reavaliar um senhor chamado Adélio Bispo. E a partir daí, se ele apresenta algum transtorno mental que ainda justifique sua internação, se ele oferece risco para si ou para terceiros, isso pode cessar, inclusive, a periculosidade. Não sabemos o destino, não sabemos o resultado, mas ele pode parar num hospital de custódia. Nesse momento que o Brasil vive, como é que o senhor encara uma situação como essa envolvendo Adélio Bispo? E eu aproveito para emendar, se o senhor considera que a investigação feita pela Polícia Federal foi a exaustão. E deixo aqui a minha opinião. Eu acho que não. Se acontecer de ele ser solto, é a imagem do Brasil de hoje, né? É a vítima presa e o algoz solto, né? Vamos ver. No Brasil não tem prisão perpétua, né? Em algum momento ele vai ter que sair. Eu espero que os médicos façam um laudo pericial que realmente não coloque na rua alguém que possa voltar a fazer o que ele fez, né? Óbvio que eu estou falando de um cara que tentou matar meu pai, né? É difícil fazer uma análise imparcial disso, né? Se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu poderia julgá-lo, eu poderia, né, investigá-lo, né? Mas eu não sou Alexandre de Moraes. E se fosse o Alexandre de Moraes estivesse presidindo um inquérito da tentativa de assassinato do Bolsonaro, eu tenho certeza que teriam chegado no mandante. Absoluta. Porque foi um inquérito feito rápido, nas coxas,
por um delegado com vinculação com o PT, um delegado que arquivou rápido, depois foi promovido para a parte de inteligência da Polícia Federal, depois ganhou um prêmio na Europa para ser adido da Polícia Federal, quer dizer, um cara que foi teve o trabalho dele muito bem reconhecido para chegar à conclusão simples de lobo solitário, alguém que tinha um álibi que no dia 6 de setembro de 2018 tentaram colocar o registro dele como entrando na Câmara dos Deputados. Como que o cara deixa de ir sozinho? Ele veio aqui, ele fez um registro no mesmo dia para criar um álibi, que se ele matasse Bolsonaro e conseguisse fugir, ele teria uma prova de que ele não estava lá em Juiz de Fora, ele estava em Brasília. Como é que a pessoa desempregada consegue ficar viajando de avião, comprando laptop, celulares, entrando se hospedando, né, em hotéis com diárias, né, que um desempregado não pode pagar? Como é que uma pessoa que agiu sozinha, em fração de poucas horas, chega um advogado no avião particular, na delegacia, para protegê-lo? Cadê a quebra de sigilo telefônico do celular do advogado, do Adélio? Então, assim, não tem nada. E certamente a gente vai morrer com essa dúvida, eu acho. Ou então, se em algum momento o Adélio quiser falar quem foi que o contratou, porque eu acredito que foi isso, alguém pagou, alguém ofereceu, alguém convenceu ele de fazer isso. Até porque o cara foi abandonado lá, né? O senhor acha que ele solto corre risco também? Sabe qual é o meu medo desse cara solto? Além dele poder fazer alguma coisa, se fizer alguma coisa com a dele, ainda vai cair na nossa conta. Você está entendendo? Agora, senador, durante o governo Bolsonaro não poderia ter sido retomado esse processo para se tentar buscar um novo caminho? Como aconteceu com o caso da Marielle, por exemplo, que ficou travado durante muito tempo e de repente se retomou para valer a história. Não poderia ser retomado porque não dá para falar numa conspiração tendo um outro governo. Denise, eu te falo o seguinte, né? Como é que o Bolsonaro é acusado de interferir na Polícia Federal? Mas ele foi acusado de qualquer forma. Foi acusado, né? Então, mas não havia outros caminhos? Se ele interferisse na Polícia Federal, ele tinha escolhido um delegado para investigar, ele tinha interferido na investigação. Mas um advogado reabrindo o processo com outras condições e com indicados que eram de confiança, não interferência direta. Não falo disso, eu falo de uma cúpula da polícia que não teria essa suspeita de estar interferindo de uma outra forma. O que o Moro acusa o Bolsonaro de ter tentado interferir na Polícia Federal, ele cobrando resultado de superintendente de regionais no Rio de Janeiro, se não me engano, em São Paulo. Porque para o Moro era um absurdo um presidente da República pedir mais resultados de um superintendente da Polícia Federal. E ele sai falando um monte de abobrinha. Foi um desgaste grande, mas você acabou de trazer um caso que prova que se o Bolsonaro interferisse na PF, ele interferiria para ele, nem para ele interferiu, por que ele vai interferir para os outros, né? Então, assim, pelo histórico de quem participou das investigações, pela velocidade, pela falta de empenho, eu acho que esse pessoal, a história ainda vai mostrar que eles estavam escondendo alguma coisa. Ainda sobre a questão da eleição de 2026, vários dos governadores, inclusive aliados do ex-presidente, já se lançaram candidatos, entre Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Tivemos alguns deles, embora não emplaquem em pesquisa nenhuma, eles estão se lançando. Queria saber do senhor o seguinte, caso, eu sei que tanto o senhor quanto a família do senhor têm defendido a tese de que Bolsonaro vai conseguir reverter essa questão na justiça e, portanto, se lançaria candidato, aí ficaria ali uma discussão de vice, que me parece ser uma discussão mais secundária. A pergunta é, caso ele não consiga, há a possibilidade de não ter alguém da família Bolsonaro nessa chapa? Então o senhor, o seu irmão mesmo já se lançou candidato, caso seu pai não consiga. Fala-se muito em Michele Bolsonaro, essa é uma. E ainda nessa questão, Lula, à época preso em 2018, candidato, não pôde, segurou até o final, até onde deixou o Tribunal Superior Eleitoral e perto de agosto lançou Fernando Haddad e visivelmente não conseguiu nacionalizar o nome de Haddad e perdeu com uma diferença bastante grande para o seu pai. Será que a direita não pode cair nesse mesmo erro que a direita caiu há 8 anos, pensando que a eleição é no ano que vem, de segurar o nome de Bolsonaro até onde o Tribunal Superior Eleitoral permitir e não ter força para nacionalizar um nome que não seja do seu pai? Vou responder a sua pergunta, é dela também, que era mais ou menos a mesma coisa, eu não respondi. Eu acho que só quem vai poder te responder o que é que vai acontecer se o Bolsonaro não for candidato é o próprio Jair Bolsonaro, que, mais uma vez, eu insisto, eu acho que em algum momento a gente tem que voltar para a normalidade, né? Até foi o que falou aquele editorial da Folha de São Paulo, agora que a gente já enterrou o Bolsonaro vivo,
a gente pode voltar ao normal, né, o Supremo. Vamos parar de perseguir, né, e praticar esses excessos que eles estão praticando, que já conseguimos o que a gente queria. Então eu espero que essa normalidade de fato retorne ao Supremo, porque, né, eu tenho ouvido falar muito também, essa conversa de cafezinho ali de plenário, que o Alexandre de Moraes tinha procuração dos demais ministros do Supremo para fazer as barbaridades que ele fez, só até aqui. Vamos ver se daqui para frente, né, eles voltam ao bom senso e voltem a ser juízes para que retirem essa procuração dele. Então, assim, tem os governadores que estão se colocando, são de partidos diferentes. Eu acho que lá na frente a estratégia que a gente vai ter que ver, vai ter que alinhar. Talvez até seja bom ter vários candidatos para discutir melhor, para ter um segundo turno ali onde eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Desse cenário todo de incerteza, a única certeza que eu tenho é que o Lula não será mais presidente a partir de 2027. Porque a centro-direita não vai perder essa eleição, com qualquer nome indicado pelo presidente Bolsonaro. Então eu respeito todos esses candidatos, eu sou um fã do Tarcísio, eu acho que ele faz um baita governo de São Paulo aqui. O Ratinho é um grande governador, o Caiado tem 80% de aprovação lá em Goiás. Então olha como é que a centro-direita, ela tem aquele problema bom que eu acho. Então tem uma ansiedade, Lucas, de querer resolver, porque senão parece que o mundo vai acabar, a gente tem que se organizar, porque não dá tempo de nacionalizar. Não dá assim, ainda mais para presidente. Você imagina uma coalizão dessa, com tantos candidatos a governador, senadores, deputados, com tanta capilaridade fazendo campanha, como é que você não vai nacionalizar um nome com tanta visibilidade que a imprensa vai dar para os candidatos a presidente, principalmente? Mas assim, eu tenho clareza, como toda a classe política sabe, Lucas, que qualquer candidato para estar no segundo turno tem que ter o apoio do presidente Bolsonaro, se não for ele o candidato. Então assim, eu acho que a gente vai ter um deadline, eu acho que é importante ter um deadline, também não concordo, tem que deixar para a última hora, mas, né, não posso garantir que isso não vai acontecer. Eu acho que o deadline após todo esse processo do projeto de anistia chegar ao fim, a gente vai ter um cenário mais real e vai poder tomar a decisão com muita calma. Mas eu acho que o Tarcísio é um nome que é importante ser candidato a governador. É um palanque fundamental em São Paulo para nós, no nosso planejamento. A gente precisa aumentar a diferença de votos em relação à esquerda também no estado de São Paulo, e o Tarcísio tem um papel fundamental nisso. Caso o Tarcísio não seja candidato, é uma dificuldade escolher um nome tão competitivo e tão forte como o dele para enfrentar um candidato de esquerda. Isso não acontece em outros estados. A Michelle é uma pessoa que tem uma boa imagem perante, né, a população, né, é mulher, né, se apresenta bem, e é uma vice que empresta, dá garantia, acho que isso diminui um pouco a necessidade de você escolher um candidato com tanta antecedência para que o eleitor identifique que é um candidato apoiado por Bolsonaro, porque está lá, né, Bolsonaro na chapa, mas ela também tem a possibilidade de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Então tem muitas variantes ainda para tomar decisão, antes de tomar a decisão. Não adianta você tomar uma decisão aqui agora, daqui a pouco você vai ter que mudar ele na frente, mas eu confesso que isso atrapalha de fato a articulação, especialmente as articulações nos estados, porque o cenário pode variar muito dependendo de quem for o candidato a presidente apoiado pelo Bolsonaro. Se você apoia o Flávio, se apoia Bolsonaro, ou se simplesmente quer ver uma entrevista onde o outro lado tenta pressionar e encontra resistência, segue o canal Política Incerta para mais conteúdos nessa linha, sem medo de citar nome e sem passar pano para narrativa pronta.